Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre desafios nossos de cada dia. Por que vamos falar sobre esse assunto? Porque nós seres humanos temos uma tendência a acreditarmos que a vida das outras pessoas é sempre melhor do que a nossa ou às vezes até mais fácil do que a nossa. Que as pessoas têm facilidades, não é, de resolver, de materializar, de conquistar coisas, e às vezes achamos que nós não temos tanta facilidade. E por que será, não é? Por que será que o sol brilha para alguns e não brilha para outros? Então temos realmente essa tendência. E diante desse desafio eu trago aqui umas perguntinhas para você colocar em prática, para você se fazer essas perguntas aí onde você estiver. Então é bem interessante a gente falar sobre esse assunto. Antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo e também compartilhe se você achar que esse assunto é interessante ou pode trazer algum valor, agregar algum valor na vida de alguém que você conhece, ok? Então, muito bem, de vez em quando eu dou uma sumida, mas eu sempre volto, e isso envolve os desafios nossos de cada dia, não é? Para quem não sabe, eu moro hoje na Austrália, então temos aí toda uma diferença de fuso horário, de rotina de vida, de trabalho, e às vezes eu sou obrigada a dar uma largadinha aqui, mas logo eu volto e sigo aqui firme no plano junto com vocês. Então vamos lá, olha só. Nós temos realmente uma tendência, às vezes, a acreditarmos que a vida das outras pessoas é mais fácil do que a nossa e que só nós temos muitos desafios, dificuldades, problemas, e não. Todo ser humano, todo ser vivente nesse planeta tem os seus desafios diários. Desde os animais, os seres humanos, não é? Todos os seres que lutam pela vida, que disputam ali o seu território no seu ambiente, que tem que cuidar do corpo, que tem que cuidar da família, todo mundo tem os seus desafios. Então, muito bem. Existem umas questões específicas quando geralmente nós nos frustramos porque não materializamos, não realizamos determinadas coisas e acabamos nos comparando com os outros. Então, olha só, no que diz respeito a objetivos, a foco na vida, a questões específicas de por que nós achamos que outras pessoas conseguem e nós não conseguimos às vezes. Então vamos traçar aqui um ponto. Olha só, perguntas bem objetivas. Quem você é quando as câmeras estão desligadas? Quem você é quando as luzes se apagam? Quando você vai lá, apaga as luzes e você está sozinho, não tem ninguém ali naquele ambiente, quem você é? Quais são os pensamentos, não é, que dominam essa cabecinha aí, essa mente aí abençoada? Então, essa é uma reflexão aqui para você refletir quem exatamente você é, quais são os pensamentos que estão aí preenchendo, dominando aí o seu campo. Quem você é quando você não está no palco, porque vocês sabem que todos os dias nós nos arrumamos, nos enfeitamos, nos produzimos, nos preparamos e vamos para o palco. E no palco nós representamos os personagens, inúmeros personagens. Então, trazendo isso para a vida prática, para a vida real de todos os dias, quem você é quando você não está no palco? Quando você vai despindo as máscaras, quem você é? Quem você é quando você começa a tirar os rótulos, esses rótulos que geralmente são colocados pelas questões do ambiente, pelas questões de convivência diária, pela sociedade, pela influência do meio, e muitas vezes esses rótulos são colocados por nós mesmos, não é? Às vezes você vai lá, se olha no espelho e aí você coloca um rótulo, sabe aqueles post-its ali, você anota alguma coisa e você vai grudando ali em você, não sou aceitável, não sou tão atraente ou não sou tão inteligente. E isso eu posso falar disso porque eu diria que há quase 17 anos envolvida aqui nas terapias holísticas, trabalhando com toda essa dedicação das terapias, eu posso ver sim que nós vamos criando esses rótulos e vamos preenchendo como se fosse uma árvore de Natal. Todos os lugares têm um enfeitezinho ali com um rótulo que nós mesmos vamos colocando. E aí depois nós vamos procurando esses culpados por quem rotularam a gente, mas na verdade nós mesmos somos os maiores responsáveis
por acreditar, por permitir esses rótulos e por não sequer fazer um movimento, às vezes, de tentar remover esses rótulos. Então, quem é você sem todas essas máscaras? Quem é você sem os cargos, sem esse cargo que você representa? Quem é você sem esses rótulos que você se impõe? Quem é você sem os medos? Então, tudo isso envolve a vida daquelas pessoas que a gente olha e faz com que e parece que a vida delas é muito mais fácil. O que essas pessoas têm de diferente das outras, que demoram muito mais para cada um de nós temos um nível. Algumas pessoas conseguem mudanças rápidas, outras demoram 5 anos, 10 anos, 7 anos e vão fazendo essas mudanças, e outras pessoas simplesmente são obstinadas, elas são focadas, elas têm um plano, eu diria que elas têm um plano. Você deve ter um plano, obviamente. Para que serve esse plano? Para você colocá-lo em prática. Se você não tem um plano, como é que você vai colocar em prática algo? Então, isso aqui parece um clichê. A gente fica falando, eu preciso ter um plano, você tem que ter um plano. Sim, todo plano que você tem a cumprir, você vai trabalhar nele todos os dias. Seja desde um objetivo da semana, seja um objetivo, algo que você deseja construir ou realizar ao longo do seu mês, do seu ano. Então, você deve ter um plano. Todo plano tem começo, meio e fim, porque você vai trabalhar nisso. E para você realizar esse começo, meio e fim, que são steps, né? Você vai atingindo um degrau de cada vez. Você vai trabalhando e junto com isso você vai percebendo, e é interessante esse ponto do plano, você vai percebendo as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas inseguranças. E se esse objetivo, esse plano, esse lugar que você deseja alcançar ou chegar, se isso realmente é importante para você, às vezes você vai passar por cima desse seu medo, dessa sua fragilidade, porque você tem um objetivo, você tem um plano e você tem esse lugar a alcançar. E o diferencial dessas pessoas que são obstinadas, focadas na conclusão desse plano, desse objetivo, é que sim, elas realmente se dedicam a isso e elas fazem uma coisa muito interessante. Essas pessoas, elas são tão obstinadas, elas estão tão focadas nesse plano, nesse objetivo delas, que quando as luzes se apagam, que quando elas estão sozinhas, elas continuam focadas, determinadas, totalmente comprometidas com o plano delas. Então elas procuram não se distrair, elas apenas colocam a atenção delas no objetivo delas, nesse algo que elas desejam alcançar ou atingir. E isso faz com que você olhe para essas pessoas e parece que a vida delas é muito mais fácil, é muito mais, as coisas acontecem com muito mais facilidade. E não, elas têm os mesmos desafios e as mesmas dificuldades que todas as outras pessoas. E eu não estou colocando aqui questão de dinheiro, questão financeira, tá? Eu estou falando de pessoas comuns, pessoas que podem fazer coisas, realizar feitos que dependem delas, ok? Porque nós muitas vezes deixamos de realizar coisas, objetivos ou projetos de coisas simples do nosso dia a dia, e às vezes acabamos dando desculpa também que está relacionado a não ter determinadas coisas, a não ter o dinheiro. Então eu estou falando aqui de coisas alcançáveis e atingíveis. Então o principal objetivo aqui é quem você é quando você está sozinho, trazendo aqui de novo a gente para começar, para a gente refletir sobre isso. Quem você é nos seus pensamentos quando você está sozinho, quem você é quando as luzes se apagam, quem você é quando desligam-se as câmeras, onde estão os seus pensamentos, onde você realmente está focado, foco, objetivo, determinação, o quanto você trabalha nisso todos os dias, e exatamente esse plano para que você saiba onde você está aqui agora e onde você deseja chegar. Então isso é um ponto bem interessante para a gente refletir. Se você não tem um plano, mas deseja chegar a algum lugar, então eu diria, trace esse plano, descubra quais são os caminhos que você deseja percorrer. Não desista se você, diante da primeira dificuldade, continue obstinado, focado. A sua disciplina diária, não estou falando aqui daquela disciplina onde você acorda, você tem que fazer determinadas coisas, não, estou falando da sua disciplina para você chegar nesse objetivo que você deseja. E foco nisso.
todos os dias, 24 horas por dia, se necessário. Ah, você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você vai fazer, mas você está focado, obstinado. Eu posso falar disso com vocês porque eu me considero um pouco assim. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, quando eu quero atingir algo, realizar algo, chegar a algum lugar, eu passo 24 horas por dia, às vezes, pensando nisso, obstinada nisso. Coloco uma música, saio, vou jantar, vou não sei onde, mas quando eu volto, eu estou sempre ali com os meus pensamentos naquilo. E o que que acontece? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu estou colocando aquilo em prática. Então é assim que funciona. Essa é a diferença das pessoas que realmente desejam chegar a algum lugar, ok? Um grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Coloque em prática. Se você não tem um plano, trace aí o seu plano e me conta aqui nos comentários, tá bem? O que que você deseja realizar ou materializar aí na sua vida. Não se incomode com o tamanho do seu objetivo, com o tamanho do que você deseja realizar ou alcançar. Simplesmente faça. Grande beijo.